E estas eleições acontecem num cenário complicado, num cenário muito volátil, de uma guerra na Europa, de uma crise inflacionária, de preços que estão a aumentar, enfim, com o avanço da extrema-direita em alguns países europeus. O Jornal do Domingo conversou com o embaixador Fernando Hanot, que foi o embaixador de Cabo Verde em Bruxelas durante muitos anos, conduziu processos importantes da diplomacia cabo-verdiana e europeia. Fernando Hanot chama a atenção para estas eleições que considera serem muito importantes e que vão definir uma nova Europa. A União Europeia é uma das experiências políticas mais ambiciosas do mundo, mas devido à sua complexa estrutura de governação, tem sido frequentemente criticada por falta de transparência e de responsabilidade democrática. As eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam de 5 em 5 anos, são a única forma de os cidadãos da União Europeia poderem participar diretamente na definição das políticas do bloco. Os resultados afetarão estas políticas durante a próxima meia década, mas também constituem um raro e importante controle do estado de espírito político em toda a Europa. A União Europeia foi às urnas com uma guerra nas suas portas, sem sinais de que os russos e ucranianos vão se entender nos próximos meses, com a recuperação económica e o combate à inflação na agenda económica e com a crise migratória que há anos tem provocado tomadas de posições e elaboração de programas que os europeus despejam dinheiro, mas que não têm sido eficazes. A imigração tem despertado os partidos nacionalistas e de extrema-direita que têm ganho votos e que podem ser um novo peso no Parlamento Europeu. Em países como a Itália, a Hungria, a Holanda já chegaram ao poder. Noutros, como Espanha ou Portugal, vão condicionar as legislaturas devido à representação parlamentar. Mas como podemos entender o avanço da extrema-direita, que apela à expulsão dos imigrantes, contra o aborto, contra as leis de igualdade de género, entre outras reivindicações, algumas radicais. Muita gente na Europa tem medo dos chamados muçulmanos e da forma a Europa foi tradicionalmente sempre católica cristã e, portanto, esta mudança de paradigma e um crescendo da religião muçulmana afigura-se para eles como uma mudança da identidade europeia. Todavia, o populismo de alguns partidos para poderem ganhar eleitorado, para poderem estar representados, para poderem chegar ao poder, tomando o poder por dentro da própria democracia, usando a parte fraca da democracia, se assim quisermos, levam e conseguem convencer multidões essas que têm votado e que se têm traduzido numa representação parlamentar e, portanto, uma opinião pública, porque esta é a realidade, a democracia parlamentar representa os eleitos, ou os eleitores, perdão, e, portanto, é uma maioria, ou uma parte significativa da sociedade, que assim pensa e que dá legitimidade a esses partidos para continuarem com a sua agenda de direita, que, sendo um nacionalismo estreito, e a Europa teve um caso muito notório do nacionalismo estreito, pelas eleições Hitler chegou ao poder. E, portanto, como eu dizia no princípio, o que pode estar em causa é a própria democracia. O avanço dos populistas da direita mais radical é um desafio para a União Europeia de hoje, um continente que está a envelhecer, cada vez mais multicultural e com partidos radicais que consideram ser uma ameaça aos seus valores e à sua sociedade. Durante a campanha apresentaram medidas como saída dos seus países da União Europeia. A Alemanha, a Holanda, a Dinamarca, países com peso político e económico na Europa, são países onde durante a campanha os partidos radicais passaram esta mensagem. Aqui, o papel de cada um dos Estados, e quanto maior ele for, mais peso tem. Mais peso, maior ele for, quando eu digo maior, é em termos de população e também em termos económicos. E, portanto, poderá efetivamente estar em causa, para já, a construção ou a continuação do processo de construção ou até o próprio projeto europeu enquanto tal. Mas isto é uma questão que, enfim, competirá aos europeus e competirá a cada um dos Estados, no fundo, soberanamente decidir o que é que pretende fazer.
Independentemente do resultado que sair do Parlamento Europeu, as relações entre Cabo Verde e a União Europeia não serão beliscadas. O Parlamento Europeu é o órgão legislativo da União Europeia. As iniciativas legislativas competem à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu. E é no Parlamento Europeu que os deputados votam as leis que são aplicadas nos Estados da União Europeia. Um papel importante, mas a pedra de toque é o poder de aprovar ou chumbar o orçamento que gere e é aplicado na União Europeia, inclusive as ajudas públicas ao desenvolvimento de que Cabo Verde é beneficiário ao abrigo da parceria estratégica com a União Europeia.